Olá, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui no Descomplicando a Reforma Tributária, todas as quartas-feiras, às 15 horas. Então, hoje nós vamos passar uma informação que ainda não está sendo ventilada pela mídia. A reforma tributária, sim, começa 1º de janeiro de 2026, mas tem alguns setores que não estarão praticamente dentro da apuração do IVA, imposto sobre as operações, como o IBS e o CBS. Então, hoje nós vamos falar sobre algo que a Receita já está providenciando e que vai entrar também como obrigatório para determinados setores. Então, hoje nós vamos considerar o DRE, DRE, nova obrigação acessória que entrará em exigência aos contadores. Claro, para os seus clientes contadores que não estão dentro do IBS ou CBS, porque já tem um sistema próprio. Isso nós vamos considerar hoje nesta primeira parte sobre o DERE. Na reforma tributária, claro, nós consideramos significado de DERE é Declaração Eletrônica de Regimes Especiais. Claro, já ouviram muito falar sobre regimes especiais, e na reforma tributária nós estamos falando também de que certos regimes tributários excepcionais ou especiais, eles não entrarão exatamente como todos os demais. Eles terão e já têm o seu próprio sistema de apuração e de tributação, como postos de gasolina, saúde, etc. Então, nós vamos considerar este ponto, inicialmente, sobre a nova obrigação acessória que trará exigência aos contadores que têm clientes fora do CBS e IBS comum. Começamos então aqui. O DERE, nova reforma tributária. Com a extinção dos tributos como PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, se tornam os principais impostos sobre o consumo. Claro que o IPI, já falamos isso em várias vezes anteriores, que ele não será eliminado, ele será zerado. Mas já consideramos este ponto. Em frente, nós vamos encontrar, então, que a reforma tributária no Brasil trará, de fato, impactos significativos para todos os escritórios de contabilidade, para todos os clientes, e inclusive para pessoas físicas também. Estive na semana passada em São Luís em palestra com o Cresce, e um corretor, pessoa física, também vai entrar pagando, recolhendo os tributos CBS e IBS, sim. Por isso, muitos deles estão pensando em se tornarem uma PJ. Por quê? É mais fácil, mais econômico, evidentemente. Então, todos estes segmentos, todos estes atores precisam estar se adaptando em processos e serviços estratégicos dos negócios. E que negócios? Abaixo estão os principais efeitos. 1. Mudança na rotina de trabalho. Redução da burocracia. Aumento da complexidade inicial. Então, a simplificação de tributos, que é a fusão do PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS em um IVA dual, como já falamos, diminuirá a quantidade de declarações obrigatórias que temos que fazer. Porém, a transição será complexa. Os contadores precisarão aprender novas regras, especialmente sobre o IVA federal, CBS, e o IVA estadual e municipal, que é o IBS. Falamos bastante até aqui em várias palestras de quartas-feiras.
precisam estar pensando em revisar os processos fiscais e contábeis, não só do seu próprio escritório, mas dos seus clientes. Precisa fazer uma revisão dos processos fiscais, sim. Os sistemas de escrituração, tipo RP, SPED, emissão de notas fiscais ou documentos fiscais eletrônicos, precisam ser atualizados. Alguns campos entraram no XML quando se faz um documento fiscal. Ele tem, claro, normalmente o ICMS, se tem IPI, ISS, conforme o caso. Mas agora, com a reforma, estes documentos fiscais digitais, as notas fiscais, etc., terão que incluir também o campo CBS, IBS e o IS. E outros também, como um cadastro, ou seja, um código de situação tributária, chamado de CST. Este código precisa entrar também no cadastro de cada um dos produtos. Não é só o NCM, não é só o NBS, no caso de serviço, não é só o código de barras, mas também agora mais um código, que é o Código de Situação Tributária. Este código associado com o NCM ou o NBS vai dizer se tem desconto, se é da alíquota zero, e etc. Por isso é que nós precisamos rever, sim. E a apuração dos créditos fiscais também será diferente, exigindo novos métodos de controle. Estaremos também tendo que considerar esses pontos. Mas com tudo isso, surgem oportunidades para os escritórios de contabilidade, sabia? Porque a demanda por consultoria especializada. Os escritórios podem muito bem, não é parte da contabilidade, não é parte do contrato que vocês já têm com seus clientes. Agora você vai precisar da consultoria. E fazer isto não é simplesmente explicar a ele. Você vai precisar ir no escritório, ir nas empresas, nos seus clientes e conversar também com os usuários de sistemas de RP, de contábil, etc., para ensiná-los como deve ser agora com a reforma tributária. É uma demanda por consultoria especializada, sim. As empresas, em geral, buscarão uma ajuda para entender melhor sobre esse novo regime tributário, especialmente as pequenas e médias empresas. Também estão atrelados a isso. Precisam saber se continuam no Simples Nacional ou não. Tudo isso é uma oportunidade aos escritórios de contabilidade ou aos contadores hoje. Serviço de planejamento tributário vai ganhar uma importação tremenda, principalmente antes de começar a reforma tributária. Por quê? No final, eu vou mostrar aqui uma tela, talvez se vocês já assistiram outras palestras sobre Descomplicando a reforma tributária, às quartas-feiras, já mostramos também, no final eu vou mostrar uma tela. Nós temos um sistema que é para você fazer a simulação, ou seja ele Simples Nacional, seja ele lucro real, lucro presumido, para saber em que regime a empresa do seu cliente se melhor adapta. Então, para saber das isenções estaduais, federais, etc. Também, os escritórios de contabilidade, com esta consultoria, podem proporcionar treinamento e capacitação, tanto dentro do seu escritório, vai precisar fazer isso com seus próprios funcionários, e vai precisar também fazer com seus clientes. Talvez fazer cursos, workshops, e totalmente sobre a reforma tributária, para gerar informações corretas. Profissionais precisarão se atualizar, principalmente sobre as regras do IVA por caixa, não mais competência, diferimento dos impostos até o recebimento. Novas formas de apuração de créditos fiscais. Já falamos também muito bem como será a apuração dos novos tributos e vamos ter que conviver até 2032
2033 fecha tudo, mas até 2032 vamos viver com dois sistemas de apuração, o sistema atual e o sistema novo, a partir principalmente de 2029, com o IBS, ICMS e ISS juntos. Claro que os impactos disso também vão começar a influenciar no preço dos produtos e dos serviços. A área de serviços será muito impactada com relação a custos. Precisa ser estudado muito bem cada segmento que interessa ou não. Precisa também lidar com automação e tecnologias novas. A reforma deve acelerar a digitalização dos escritórios com maior adoção de software de contabilidades integrados a notas fiscais ou documentos fiscais eletrônicos, ferramentas de análise fiscais em tempo real. Não só final do mês, termina, não. Vai precisar fazer isto em tempo real. E sistemas de compliance, tributação automatizada e tudo mais. Quais são, então, os riscos e os desafios? Bom, os riscos é perda de clientes em regimes extintos. Pode ser que alguns clientes em determinados regimes sejam extintas. Se o Simples Nacional for alterado ou extinto, micro e pequenas empresas podem migrar para o IVA. Sim, fazer apuração, tanto se creditar como dar débitos, dar créditos, ou melhor, a seus clientes, aumentando assim a complexidade e os custos do compliance. Por isso, a maioria das empresas Simples Nacional tem que começar desde já a rever os seus processos. Algumas podem até fechar, reduzindo a base de clientes de escritórios menores e etc. Então, são riscos. Há pressão também por preços mais competitivos. Com a simplificação, alguns serviços contábeis podem se tornar mais padronizados, levando uma comoditização e uma redução de preços. Será então, não agora, eu digo isso a partir de 2033, a coisa vai ficar bastante reduzida. Até lá, não, o trabalho será dobrado. Mas até lá, 2033 em diante, será que uma redução de preços não deve acontecer? Os escritórios precisarão agregar valor. Como ele faz isso? Com consultoria estratégica para justificar os honorários. Porque os impostos serão bastante simplificados, inclusive a apuração e o recolhimento. Outro ponto é o aumento de exigências legais e conformidade. O fisco poderá exigir maior detalhamento nas notas fiscais e documentos contábeis, aumentando o risco de autuações se houver erros. Lembrando que essas documentações digitais, de documentos fiscais, notas fiscais, etc., consumidor e tudo, elas são enviadas diretamente do seu cliente para o fisco. Se ele mandou algo já com erros, não é possível mais você fazer uma correção. Percebeu? Já entrou, já acabou. E agora? É complicado. Por isso, é importante que os profissionais de contabilidade deem atenção aos seus clientes antes deles cometerem o erro. Em conclusão, adaptação ou ficar para trás, se não acompanhar a legislação atual, não acompanhar a tecnologia. A reforma tributária representa uma revolução fantástica para os escritórios de contabilidade, com oportunidades, novos serviços de consultoria especializada, maior eficiência com tecnologia, riscos, sim, concorrência acirrada, necessidade de investimentos em capacitação e possível redução de margens de lucro. Os escritórios que se adaptarem rápido, com treinamento, automação e foco em consultoria, ganharão mercado. Podem ter certeza disso. Enquanto os mais lentos perdem relevância.
Aí, então, nós chegamos ao ponto em que mais esta atribuição sobre a reforma tributária. Com a reforma tributária, no entanto, nem todo setor consegue se encaixar no modelo padrão da tributação. Estão vendo nesse slide agora. Por isso, o governo manteve regimes diferenciados para áreas como saúde, mercado financeiro, construção civil, entre outros. É exatamente aí que o DERE entra em cena. É a Declaração Eletrônica de Regimes Específicos ou Especiais. É aqui que nós entramos e vamos precisar conversar muito sobre isso. A DERE será um relatório digital obrigatório que as empresas precisarão preencher e enviar periodicamente ao fisco. Provavelmente seja instituído por cada 2 meses ou trimestrais. O propósito da DERE é informar de forma clara e organizada os dados sobre a apuração do CBS e IBS quando estes forem recolhidos por regimes específicos de tributação. Não é o regime normal, como acontecia, mas agora em regimes especiais. Mas o que são esses regimes especiais? Vamos ver. Eles são tratamentos tributários diferenciados, aplicados a certos setores que, devido à sua natureza ou modo de negócio, não se encaixam na tributação padrão estabelecida agora daqui para frente e também na anterior. Por exemplo, instituições financeiras. Eles têm seu próprio sistema também de arrecadação e de apuração. Os planos de saúde também, mesma coisa. Os operadores de jogos e apostas, empresas do setor imobiliário. Como eu disse, semana passada estive em São Luís com palestra no Cresce e no CREA. Aí está, então, um setor imobiliário também bastante complexo. Esses setores continuarão com regras próprias, basicamente como estão agora. Mas por isso é que vão precisar fazer os cálculos e o pagamento dos seus tributos com as regras próprias. A DERE, então, será o canal por onde essas empresas comunicarão à Receita Federal e ao Comitê Gestor do IBS. Ou seja, a Receita Federal que apura e manuseia o CBS. E o Comitê Gestor do IBS, que é os estados e municípios que vão gerir o imposto sobre bens e serviços. E os valores devidos, para quem é a distribuição, se é para esse estado tanto, se é para aquele município, aonde for. É o gestor quem vai fazer essa distribuição. As bases de cálculos também, porque eles terão, o que já falamos em outras palestras, a calculadora do fisco. Não sou mais eu quem vou fazer os cálculos. Hoje a gente faz o ICMS, eu faço lá conta tanto, 20%, etc. Depois o fisco verifica se isso estava certo ou não. Mas neste caso, para toda a documentação fiscal digital, agora, quem faz o cálculo é quando eu peço autorização, a calculadora já manda para mim, olha, o seu imposto de IBS e do CBS é tanto. Então, isto substituirá controles que hoje são feitos por declarações separadas. A DERE vai eliminar várias delas. É pensado para ser centralizado e padronizado eletronicamente, seguindo um modelo de outras obrigações acessórias. Modelos, porque vai ser eliminado muitas delas, como é o caso da FD Contribuição, do DCTF Web, para determinados tributos, para determinados segmentos da sociedade. Então, o que muda com a DERE? A principal mudança trazida pela DERE é a simplificação e modernização da forma como as empresas prestam informação ao fisco. Hoje, o sistema tributário brasileiro exige diversas declarações, como SPED, GIA, FDs, DCTFs, entre outras,
que nem vamos falar disso, dependendo da atividade e do regime da empresa, evidentemente. Com a implantação da DERE, nós teremos unificação dos dados. A nova obrigação vai consolidar informações que hoje são entregues em múltiplas declarações, diminuindo a duplicidade, fazendo numa só, que é a DERE. A DERE também passa a ser confissão de dívida. Ao enviar a DERE, assinada digitalmente, a empresa automaticamente reconhece aqueles valores são devidos ao fisco. A declaração torna, então, assim como que confissão de dívida, como já acontece com outras obrigações eletrônicas. Aprimoramento do controle fiscal. A padronização digital dos dados permitirá que a administração tributária faça um controle e cruzamento de informações mais eficiente, conduzindo assim a evasão, reduzindo, a evasão fiscal, diminuindo a concorrência desleal. Portanto, as empresas legalizadas e cumprindo com as exigências fiscais, então estas serão beneficiadas, porque as demais serão rapidamente eliminadas. Adaptação à natureza do setor. Os campos da DERE serão ajustados à realidade de cada regime específico. Isso já está sendo estudado, evitando assim exigências que não se encaixam naquela atividade empresarial. Para cada setor será uma exigência. Quando a DERE começará a valer? Bom, obrigatoriamente a declaração eletrônica de regimes específicos, a DERE, está previsto para janeiro de 2026. Mesma data em que passam a valer o CBS e IBS. Evidentemente, não será no dia 1º de janeiro que você já vai ter que fazer isso, porque você vai entregar a DERE, claro, ainda está sendo definido, não mensalmente, mas a cada 2 meses, provavelmente. Então, não será no mês de janeiro, mas as informações realizadas em janeiro, sim, já contarão tendo que ser incluídas na DERE logo que precisar ser entregue. As normas detalhadas de envio e periodicidade ainda estão sendo regulamentadas. O que muda para as empresas? Empresas incluídas nesses regimes especiais precisarão revisar seus cadastros de produtos e serviços. Olhe atenção a isso. Desde já falamos bastante, mas mais uma vez, agora obrigatoriamente. Adaptar os seus RPs para gerar novas informações, para gerar a DERE. A Alterdata está trabalhando nisso. Nós teremos tudo isto resolvido em tempo necessário. Treinar as equipes contábeis, fiscais e também a de TI no seu escritório e dos seus clientes. Organizar os processos e garantir a qualidade das informações. Acompanhar atualizações normativas. Não é simplesmente deixar a coisa para lá e fim de papo. Não. Vão precisar, sim, acompanhar as atualizações, verificando as normativas. Claro, nós estaremos aqui sempre que for possível, nós e também a nossa Universidade Corporativa Alterdata, a UCA. Para quê? Justamente para ajudá-los naquilo que vem tendo de modificações. Aqui nós temos, então, a tela do sistema Clientes Alterdata, que tem o sistema do fiscal, ou departamento pessoal e contabilidade, etc. Na parte, ou no módulo de fiscal, nós temos aqui, então, este programa simulador, para que antes das coisas acontecerem, fazer um simulado e poder definir que regime mais aplicável ao seu cliente. O QR Code vai levá-lo para, fotografe, por favor, vai levá-lo para um e-mail, o endereço já de e-mail do nosso departamento, Alliance ou Alliance com 2 L's, para que você possa fazer ou comentários ou críticas sobre esta apresentação, ou tiver algumas dúvidas, podem fazer pelo e-mail, será respondido prontamente por seu e-mail. Por isso,
acreditamos que, mais uma vez, passamos alguma informação a vocês. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Espero vê-los numa próxima apresentação, quarta-feira. Um bom fim de semana.